Oiê, mais um dia de muito aprendizado. Hoje eu vim encontrar a Reká. E ó, caderninho aqui porque a gente vai falar de precificação. Bora? Bora que vai ser top. Eu acho que a Nath chegou, hein? Vambora. Vai começar mais um episódio. E aí, minha irmã? E aí, tudo bem? Licença. Seja muito bem-vinda. Ótimo, melhor Fique à vontade. Maravilha. Licença. Adentre. Pode sentar, fica à vontade. Obrigado. Tudo na paz? Tudo ótimo, tudo tranquilo. Como é que foi a aula aquele dia? Foi tranquilo? Tava nervosa pra caramba, Tava né? nervosa. Mega responsabilidade, mas assim, curti demais, foi muito bom, sensacional. Nossa, da hora. Ó, hoje eu quero que a gente fale bastante aí, hoje eu quero que a gente fale sobre hora aula, quero entender quanto você recebe nas academias, quero ajudar você a receber melhor nesse sentido. Vamos ver o que a gente consegue fazer pra gente agir nesse sentido. Eu lembro que em um dos episódios você falou que você chegou em uma academia para oferecer, né, a modalidade, o hitbox. Queria que tu contasse um pouco como foi isso aí. Tu foi lá na cara dura mesmo? Como foi que isso aconteceu? Foi a primeira que eu falei, meu Deus, preciso ir atrás. Algumas foram indicações de outros professores que iam sair. Aí eles fizeram todo o trâmite. Nessa, eu já sabia que era uma academia feminina, então o público-alvo. Mandei mensagem pra ela pelo Instagram primeiro, mandei um direct falando que eu era professora de ginástica, tinha uma modalidade nova que eu queria apresentar pra ela. Aí ela já falou, não, vamos marcar um dia, vem aqui, tal dia, tal hora, pra gente conversar. E aí cheguei lá com a cara e com a coragem, com o Instagram do Hitbox, tinha alguns vídeos já das minhas aulas. Mostrei. Pegou o Instagram e falou, olha isso aqui. Sim, eu mostrei o Instagram, as meninas treinando, né, tudo direitinho, expliquei o que era um treino, que unia o treino com dança, tal, expliquei tudo, mostrei os vídeos do YouTube, do Instagram, do Hitbox, mostrei de algumas aulas minhas, ó, esse é o deles, esse aqui são as minhas aulas reais em outras academias que eu já dei e tal. Ela achou o máximo, ela falou assim, nossa, faz tempo que eu tô procurando uma modalidade assim, que seja diferente, porque ela tinha uma academia maior, e aí por conta da pandemia ela reduziu, trocou de endereço, teve que vender equipamento, ficou quase um estúdio. E ela queria colocar alguma coisa que chamasse a atenção das meninas, mas ela falou, já tive fit dance, já não tá mais legal, zumba, as meninas também não tem um resultado, e aí ela falou assim, precisava de alguma coisa assim, é isso. Na mesma hora, era uma quinta-feira. Ela falou, segunda-feira, 8 horas da manhã, olhou lá no caderninho dela, segunda-feira, 8 horas da manhã e 6h15 da noite, pode ser? 2 aulas na segunda? Que show. E eu, assim tão fácil? Eu falei, pode ser. E aí a primeira, eu falei, a gente faz uma experimental, ela, não, já vou deixar aqui tudo certo, nem teve a história da experimental pra saber se as meninas iam gostar. Quando ela viu o vídeo, ela já sabia. Ela viu o vídeo, ela já gostou e já fechou contigo na mesma hora. Porque ela já acreditou que ia ser sucesso. Caramba, que show, hein, velho? E aí tu foi dar aula e o que as meninas acharam das aulas? As meninas adoraram. Elas são bem tímidas, porque é justamente um público que já não gosta de treinar em academia porque tem vergonha. Mas aí eu cheguei cedo, já conversei com elas, já fui brincando. E elas, pela primeira vez, elas participaram. O estúdio todo parou para fazer a aula, porque é um ambiente só. É um ambiente, de um lado é as aparelhagens da musculação e um pouco mais para frente é a sala. E eles fazem funcional ali na salinha, tá? A academia toda parou, todo mundo que tava lá parou para fazer a aula. E elas super curtiram. Caramba, que show, velho. Então realmente funcionou, né? Funcionou. Deu bom. Eu fiquei olhando assim, não, mas vamos ver o que vai acontecer agora, porque de repente pareceu tão fácil, né? E foi isso mesmo, ela se apaixonou. Hoje tu trabalha só com hitbox, né? Só tenho uma academia que eu dou uma aula, porque é padrão da academia, 2 modalidades, porque a academia quer oferecer o máximo de modalidades possível. E aí nessa única aula eu dou meia hora de jump e meia hora depois de hitbox. Meia hora de hitbox, show. E antes disso, tu trabalhou com musculação e trabalhou também dando aula de jump, né? Eu lembro que tu falou que a aula na musculação tu recebia R$7 a hora.
tu tirava em média, e aí tu dava uma aula de jump por semana, dava em média R$700 por mês. Isso. Falou isso, acho que foi no primeiro episódio. Acho que vocês devem lembrar isso lá do primeiro episódio. E aí, eu quero que você me fale aí quanto tá a hora aula hoje das academias que você dá aula. Tu tem quantas turmas hoje? Eu tenho 6 turmas, em 4 academias. 6 turmas em 4 academias. E tu recebe quanto a hora aula nessas academias? Então, inicialmente, as primeiras, como a gente fica meio sem saber muito bem como lidar com essa parte, as primeiras eu recebo 35, as primeiras que eu fechei lá atrás, foi para 35. Depois as outras eu já fechei uma por 40. E a última que eu negociei agora foi 45. Show, 45. Legal. Ó, a gente já viu uma diferença aqui muito grande, né? Tu vê, você é estudante de educação física. Sim. Estudante de educação física recebia R$7 a hora na sala de musculação e hoje recebe 35 em uma academia, tem outra academia que recebe 40, tem outra academia que recebe 45 a hora. Então, por quantas horas por dia, às vezes, você precisa fazer na sala de musculação para receber esses valores, né? Eu costumo dizer que a sala de musculação ela é muito boa para o professor aprender. Para aprender sobre treinamento, para aprender sobre execução de movimento, aprender sobre a musculação em si, mas para ter um retorno financeiro é uma das piores áreas dentro da educação física. Justamente por isso, porque a hora-aula é baixa. Tem estudantes que recebem lá em Brasília, tem academia que paga R$2,50 a hora e tem academia que paga 10. Foi o máximo que eu vi pagando com estudante de educação física foi 10 a hora. Formado, o máximo que eu vi foi R$17 a hora. É isso mesmo. E aí a gente vê, é por isso que eu sou muito defensor da aula coletiva, porque a gente vê uma diferença gigante da aula coletiva. Tu vê, tem uma academia que recebe R$45 a hora. Então é uma diferença muito grande. E assim, uma dica que eu dou pra você, e uma dica que eu dou pra você, vai fechar a academia, vai fechar com alguma academia, tenta negociar, né? Uma coisa que, como é que eu negocio, Raika? Você tem que mostrar para a pessoa a oportunidade, você tem que mostrar que ela vai estar ganhando muito mais com você como profissional ou você ministrando aula X. Então tu tem que mostrar os benefícios. Caramba, olha só, eu te garanto, tu pode chegar no dono da academia e falar, olha só, eu te garanto que as turmas serão cheias, lotadas, porque olha, todo mundo que faz aula de hitbox se apaixona pela modalidade. É impossível a turma não ficar cheia. E aí você trabalha para quê? Para ter de fato uma turma cheia. E daí tu já consegue negociar um pouco melhor a aula. Mas tem academias que não vão aceitar, não tem problema. Você não pode, às vezes como professor, já chegar na academia querendo receber o teto. Tem academia que não vai aceitar. Tem academia que às vezes tem um professor que está lá há 2 anos e ela paga um valor X para esse professor que está lá há 2 anos. Se você chegar agora, ela tem esse lance de hierarquia. Só que eu sou totalmente a favor de quebrar esses padrões, tá? Eu não acho que um profissional ele tem que receber pela quantidade de tempo que ele tem em determinado lugar. Tem que ser pela qualidade dele como profissional e pelos resultados que ele entrega como profissional. Só que às vezes isso é um processo. Você às vezes vai precisar chegar na academia recebendo R$25 a hora. Porque às vezes aquela é a cultura da academia. Cada academia tem uma cultura. Então assim, não recomendo que você perca a academia por conta de dar hora-aula. Desde que você esteja disposto a mostrar que você recebe uma aula muito melhor. Então é possível, só que qual o problema de muitos profissionais? Já querem chegar na academia recebendo 50 hora-aula, 70 hora-aula. Já quer chegar na academia tendo uma hora-aula muito baixa antes de mostrar o resultado, tá? E não é mostrar serviço. Tem uma diferença muito grande de você mostrar serviço e você mostrar resultado. Tem pessoa que acha que porque tem um diploma de pós-graduação ele já merece uma hora-aula melhor. Não faz sentido. Não adianta nada você ter um diploma de pós-graduação, a pessoa chega na sua turma e tem 5 alunos. Seu diploma está adiantando o quê? Então mostre resultado se você quer ter uma hora-aula melhor. Você precisa mostrar resultado. Raquel, o que você chama de resultado? Resultado para o dono, você tem que sempre pensar. Recomendo que vocês sempre tentem se colocar no lugar do dono da academia. Vocês vão começar a ter uma visão um pouco diferente das coisas. Porque olha só, se você
tem 10 alunos, eu tenho outro professor que tem 10 alunos. Por que aquele professor recebe 25 a hora, por que eu te pagaria 35? O retorno que você está me trazendo é o mesmo que aquele outro professor, certo? Então, o que você precisa fazer? Você precisa se destacar. Se você quer receber melhor, você precisa se destacar em todos os sentidos. Todos. Suas turmas precisam ser as turmas mais cheias. Se você tiver as turmas mais cheias da academia, você tem uma argumentação para você melhorar a sua aula. Uma outra coisa, você precisa entregar muito para a academia. Vou te dar um exemplo. Eu, quando comecei a fazer aulões, hoje eu ensino muitas pessoas a fazer aulões, a dar aula, técnicas de aula, entre outras coisas. Inclusive, episódio passado, eu falei sobre algumas poucas técnicas, tá? Que aquilo ali, né, daria pra gente falar sobre 20 técnicas ali de aula para você aumentar suas turmas, ter mais alunos. Mas a gente abordou só algumas. Então, assim, foram muitas coisas eu desenvolvi e aprendi no decorrer dos anos. Tudo que eu ensino hoje eu apliquei de fato. E uma das coisas que eu fiz muito foi divulgar a academia gratuitamente. Uma coisa que o profissional de educação física precisa entender: o dono da academia não é seu inimigo. O dono da academia tem que ser seu aliado. Agora, é muito engraçado, porque é meio que muito comum você ver os profissionais meio que com a guerra com o dono da academia. Por quê? Porque às vezes a aula é baixa. Só que aí, se você for se colocar no lugar do dono da academia, o dono da academia tem aluguel da academia, tem 20 funcionários para pagar, tem manutenção da academia, tem a prestação de aparelho. A vida do cara também não é fácil. Agora, você, como profissional, você precisa facilitar a vida dele, mostrando que você é diferente de todos os 20, 30 funcionários que ele tem. Aí sim você vai conseguir uma posição de destaque, aí você vai conseguir melhorar a sua aula. Então, assim, ó, o que eu fiz? Eu comecei a divulgar as academias que eu dava aula gratuitamente nos meus aulões. Eu comecei a fazer aulões, meu primeiro aulão eu tinha 25 alunos, primeiro aulão assim aberto. E olha, eu tinha 25 alunos, divulguei com 30 dias de antecedência, foi gratuito. E aí, o que eu fazia? Eu fazia o card e eu colocava o logo das academias que eu dava aula. Só que é o seguinte, quando você divulga as academias que você dá aula, você está atraindo alunos para você, para suas turmas, e você ainda está mudando um pouco a forma com que o dono da academia te vê. Porque ele está contribuindo para a academia dele gratuitamente, está divulgando ali, né? E aí eu comecei a fazer muito isso, Cara, pouco tempo depois, assim, os donos de academia começaram a me ver completamente diferente do que viam os outros profissionais. Então, eu recomendo fortemente que faça isso. Comece a fazer bastante aulões. E nos aulões comece a divulgar as academias. E aí, quando você tem... Aí, qual a importância de você fazer muitos aulões? Quanto mais aulões você fizer, mais alunos você vai ter dentro da sua academia. Quanto mais aulões você fizer, mais alunos você vai ter nas suas turmas. Só que, eu recebo uma hora-aula de R$35. Eu ter muitos alunos não vai fazer diferença. Não vai fazer diferença ainda. Mas vai chegar um ponto em que você vai conseguir negociar para você, sei lá, melhorar a sua aula, ou você talvez começar a receber por aluno, que foi uma das coisas que eu fiz. Em um dado momento, eu tinha 50 alunos na turma e eu recebia R$400 pelaquela turma. E aí eu cheguei no dono da academia e falei: olha só, é o seguinte, cara, pra mim eu acho que tá um pouco complicado, eu não sei se tá sendo lucrativo pra mim. Por quê? Porque eu tenho 50 alunos e eu recebo R$400. Os meus 50 alunos vezes 8, que são aí R$80 da mensalidade, os meus 50 alunos vezes 8 tá gerando pra você R$4.000. Só que é o seguinte, R$4.000 que tá gerando pra você, tu não tem gasto. Porque tu tem uma sala desocupada lá em cima, que o horário inclusive tá livre, e eu só preciso do som. Então tu não tem gasto, tá recebendo R$4.000 e você não tem tanto gasto. O que você acha da gente fazer o seguinte? Eu tenho uma proposta pra você. Você já viu que
eu tenho minhas turmas estão crescendo. Você já viu que eu faço muitos eventos, nessa época eu já fazia muitos aulões. Você já viu que eu faço muitos aulões, muitos eventos. Você já viu que eu divulgo a academia de graça. Você já viu que eu faço vários aulões na frente da academia para movimentar a academia. Só que é o seguinte, eu quero receber melhor. E aí eu quero receber porcentagem. Eu quero que 50% da mensalidade seja sua, 50% da mensalidade seja minha. E aí é o seguinte, pense só, se eu receber dessa forma, eu vou ter motivação suficiente para eu ter cada vez mais alunos. E eu ter 100 alunos ao invés de 50. Para você é bom e para mim também é bom. Porque se eu tiver 100 alunos é o dobro. Só que você recebe bem, eu também recebo bem. E assim, o cara aceitou. E eu saí de R$400 por mês. Só nessa academia eu recebia mais de R$4.000 por mês. Só com as minhas turmas. Tinha mês que era 3.500, eu cheguei a ter 110 alunos lá. Recebia R$40 por cada aluno. Dava mais de R$4.000 por mês. Só que antes disso, o que eu fiz? Eu construí uma base muito grande. Então que base foi essa? Eu fiz muitos aulões, divulguei muita academia. Eu mostrei para ele que eu era um profissional completamente diferente de todos os outros professores que ele tinha lá. E as minhas turmas estavam crescendo muito, então eu fiz 5 aulões na porta da academia dele. Os aulões que eu fazia na frente da academia dele dava 300 pessoas. Pense, um dono de academia vê você trazendo 300 pessoas para a porta dele. Durante a semana inteira eu era notícia na cidade. E é algo que eu recomendo, é algo que eu quero que você faça. Eu quero que você comece a fazer aulões, muitos aulões. Aulão no parque, aulão na frente da academia, para você começar a se posicionar bem como uma professora, para as pessoas começarem a ver que você é um professor, uma professora diferente. Aí vai ser possível você receber melhor, vai ficar cada vez mais fácil. E para você também, professor, você precisa fazer aulões. Só que é o seguinte, às vezes você dá aula de musculação, tu vai fazer aulão, tu não vai ter retorno com isso. Você é professora de hitbox, dá aula coletiva. Se tu faz um aulão, você tem um retorno disso em alunos para sua turma. Às vezes o professor trabalha na sala de musculação, ele vai ter mais alunos na academia. Só que isso não vai refletir da mesma forma que reflete na aula coletiva, porque você é a única professora. Na sala de musculação, há pessoas aleatórias, entendeu? Então assim, recomendo que você faça muitos aulões. Faça aulões na porta da frente da academia. Comece a ver o dono da academia como um aliado, não veja ele como inimigo. Até porque se tu vê ele como inimigo, ele nunca vai aumentar a sua aula. Ele não vai permitir que você negocie com ele para você receber melhor. Então assim, você começar a se posicionar dessa forma. Se posicionar como professor de destaque. E professor de destaque não é um professor que fala, é um professor que faz. E assim, o dono de academia, ele não ouve muito o que as pessoas falam. Ele ouve o que as pessoas fazem. Já ouviu essa expressão? Então assim, você tem que entender, tem que começar a pensar como o dono da academia pensa. Você tem que começar a mostrar para ele que, cara, você não tem outra opção a não ser melhorar a aula, e aí tu tem que trabalhar para isso, sabe? Tu não tem outra opção a não ser melhorar a aula, não tem outra opção a não ser trabalhar comigo por porcentagem. Porque por porcentagem o jogo vira completamente. Você começa a receber bem melhor. E como que eu faço isso? Vamos lá, prática. Como que eu faço isso aqui, as academias da região? É padrão ter a agenda cheia, o quadro cheio de aula. Então o aluno vai lá pagar R$80 para se matricular, mas ele tem 4 aulas diferentes de manhã, tem mais 3 aulas diferentes à tarde, tem mais 2 à noite. Aí o cara vai dizer, por que eu vou dar uma porcentagem para você? Sendo que o cara também tá fazendo aula de jump, de step, de zumba, de fitness. É tipo aquele pacote? É o pacote. Um valor, você faz tudo. Aqui, pelo menos todas as academias que eu conheço, de todos os profissionais que trabalham comigo também, que a gente já conversou, todas elas trabalham com hora-aula por conta disso. Que é um pacote que o aluno faz e ele faz tudo. Não tem como eu montar, agora eu vou montar minha turma sábado, aí já é diferente. Foi a única que eu consegui fazer assim, porque era uma academia de arte marcial que não tem nada a ver com ginástica. Vai ser a primeira turma de ginástica.
Show. Aí vai ser uma turma só minha. Mas quando é academia assim, que tem um pacote Uhum. geral, Show. como que eu consigo convencer o cara que... Ótima pergunta. Olha, uma coisa que vocês precisam entender, tá? Nem todas as academias servem pra vocês, infelizmente. Eu passei muito por isso. Tinha academia, eu tive a oportunidade de trabalhar em grandes redes. E eu abri mão de trabalhar em grandes redes. Porque eu não queria nunca, sempre quando eu trabalhei na educação física, eu nunca quis trabalhar em academia só pelo nome da academia. Eu queria receber bem, eu queria viver bem. Então assim, eu tive amigas, inclusive uma amiga minha de Brasília. Ela ganhava R$2.000 com Pilates, saiu do Pilates para ir trabalhar numa academia também com Pilates, mas só porque a academia tinha muito nome. Uma das maiores redes do Brasil. Só que lá, ela falou pra mim que tava recebendo, acho que era R$900. Mano, a pessoa sai de R$2.000 pra receber R$900 porque a academia tem nome. Então assim, tudo bem, tem profissional que quer isso. Mas era algo que eu nunca quis. Eu sempre recebi muitas propostas de grandes redes. Mas eu nunca quis. Eu falei, eu não quero isso. Porque pra mim não vale a pena. Eu vou deixar de receber 10 mil, que é o que eu recebo aqui. Vou deixar de receber 4 mil por academia pra eu ir pra academia porque a academia tem nome. Então é uma coisa assim que o professor precisa entender. O nome que vale a pena ter é o seu nome. Você é o maior nome. É por isso que eu tô falando o tempo todo. Que o profissional de educação física, ele é a sua própria empresa. Porque você é o seu próprio nome. Então assim, como fazer isso em academias que trabalham com pacotes, né? Ainda assim, trabalhando por pacotes, você precisa mostrar que as suas turmas são as mais cheias. E o que vai determinar isso, foi o que eu falei no episódio anterior, é o seu relacionamento com os alunos. Você precisa ser um professor que consiga envolver as pessoas, e mesmo com aulas com pacotes, né, assim, você consegue ter turmas muito cheias e até mais cheias do que as academias convencionais. Por quê? Porque a pessoa paga um valor e faz tudo. Então o que você precisa fazer é atrair a pessoa já pagou. Tem academia que a pessoa paga uma mensalidade na musculação, outra mensalidade na aula coletiva. Aí é mais difícil de você ter turma mais cheia aí. Só que consequentemente tu consegue negociar melhor. Então, por exemplo, eu tive academia que não aceitou que eu recebesse por hora aula. Eu dava aula em 3 academias em um momento, e uma eu recebia 4 mil, a outra eu recebia 3 mil e pouco, dando 2 horas. Por isso que eu falo que eu comecei a receber 10 vezes mais, dando 2 horas de aula por dia. Porque em uma recebia mais de 4 mil, na outra recebia mais na outra recebia mais de 3 mil. Só que eu comecei recebendo R$200, que foi meu primeiro pagamento em aula coletiva, foi R$200. E aí eu masterizei todas essas técnicas e depois ainda fazia aulões, fazia R$5.000 por aula. Então tinha mês, assim, mês sim, mês não, praticamente eu fazia 12 mil, 10 mil reais, entendeu? E todo mês eu tinha ali 7 mil em média fixo das minhas turmas. E tinha uma academia que eu dava aula, que a academia pagava 27 a hora. Só que eu aceitei continuar nessa academia. Por quê? Porque lá a academia levou Caio Castro, a academia levou Thiago Moreira, levou DJ Tartaruga. A academia investia muito em artista pra ir lá. Então eu falei, pô, vou ficar aqui porque aqui é uma oportunidade de eu fazer meu nome. E aí depois que eu vi que tipo, a academia parou de investir, até porque é muito difícil a academia conseguir manter isso, esse padrão, eu falei, aqui eu conversei com eles de novo. E eles trabalhavam com pacote, a pessoa pagava um valor, fazia tudo. Eu falei, pra mim tá um pouco contramão, porque em uma eu recebo 4 mil, eu tenho 110 alunos lá. Na outra eu recebo 3 mil e pouco, eu tenho 80 alunos lá. E aqui eu tenho 60 alunos e eu recebo R$800, R$500. E aí eles, infelizmente não tem como. Eu falei, então tá bom, entendo, tudo bem. E aí, infelizmente, eu abri mão, porque realmente pra mim não vale a pena. Então assim, mesmo na academia com pacote, você tem como ter turmas muito cheias. E às vezes você consegue negociar. Às vezes a academia é de pacote, mas pô, você é um professor que está fazendo vários eventos sem precisar, você tem que ser muito proativo, sem precisar o dono da academia pedir que está fazendo vários eventos. E aí vai muito do dono também, da visão do dono. Tem dono que mesmo a academia sendo de pacote, ele vai ver que você é um professor diferente. Que tu tá o tempo todo movimentando, fazendo aulões, atraindo bastante pessoas, consequentemente atrai pessoas para a academia dele.
Só que tem donos de academia que não tem essa visão, que não pensa assim, que pô, é isso, é A e pronto, e acabou. Então assim, tu pode usar isso para fazer seu nome, para divulgar suas turmas, ter turmas cheias, mas infelizmente em algumas academias não cabe professores que pensam em receber melhor nesse sentido. Tá? Tem professores que para eles está super confortável em receber uma aula de 35 ou de 25. Mas tem professores que não. Eu entrevistei a Anne é de Minas Gerais. Toda quarta-feira eu faço a mentoria grátis no Instagram do Hitbox. Eu conversei com a professora Anne, a aula dela tá R$330 com Hitbox. Conversei com a professora Dayana da Bahia, a aula dela R$250. Então assim, para esses professores que querem chegar nesses níveis, às vezes eles vão ter que abrir mão de algumas coisas. Então assim, e tem outros meios. Se você vê que às vezes a academia da sua região não dá um retorno que você quer, cara, tu pode fazer aulas pagas, pode fazer desafios, sabe? Mas eu recomendo que de início tu trabalhe para encher muito suas turmas, mesmo com pacote, para você ter as turmas mais cheias, usar bastante a sua rede social, tudo que foi já passado nos episódios anteriores, e começar a fazer muitos aulões, todo mês. Todo mês você precisa fazer aulão, pode ser nas suas academias, pode ser na academia que tu dá aula dentro da turma, pode ser fora, pode ser na frente da academia. Começar a propagar isso, fazer muitos aulões. Convidar muitas pessoas. Porque é o seguinte, quem tem o público tem o poder. Professor que tem muitos alunos, ele tem o poder. Ele tem poder de negociação. Porque o aluno, ele segue o professor. Então tu tem poder de negociação, entendeu? Então tem que trabalhar primeiro isso. O que eu preciso fazer para eu ter aulões cheios? O que eu preciso fazer para ter muitas turmas? E olha, hoje é muito mais fácil por conta da rede social. É muito mais fácil, sabe? Lá atrás era mais difícil, porque não existia isso. Era mais boca a boca, era cartaz, era carro de som que a gente pagava uma vinheta para a pessoa passar na rua com a moto, ou com um carro, ou com uma bicicleta, alguma coisa. Vem pro aulão, dia tal, não sei o quê. Hoje você consegue mandar o link para as pessoas pagarem. Hoje está completamente diferente hoje, sabe? Então recomendo fortemente que tu faça isso. Assim, vai começa com a aula baixa. Aos poucos você consegue ir aumentando essa hora, consegue ir melhorando essa hora e ir negociando. Mas quem tem o público tem o poder, sabe? Quem tem o público tem o poder. Quanto mais turmas cheias você tiver, mais poder você tem. Tu tem poder de negociação. E aí, se você souber negociar com o dono da academia, o retorno vem, sabe? Então, eu recomendo logo de início que você comece a marcar aula todo mês. Comece a fazer aula na frente da academia, comece a divulgar as academias. Comece a conversar com o dono das academias para ver o que a gente pode fazer juntos, para a gente aumentar o número de alunos da academia. E aí, aos poucos, você vai sentindo e vai negociando isso, sabe? E uma coisa que eu recomendo, estudem, professores, estudem, pelo amor de Deus. Estudem muito sobre negociação, estudem sobre vendas, estudem sobre persuasão, sabe? Acompanhem as lives do Laboratório Hitbox no canal do YouTube. Eu tô fazendo lives toda semana. Porque o professor, ele não sai da faculdade pronto nem para dar aula. Não mesmo. Imagine para o mercado de trabalho, sabe? Nem para orientar um aluno ele sai pronto. Nem pra musculação, nem acho que não musculação, sai. Que dirá pra uma aula coletiva. Não sai. Imagine para encher turmas. Imagine para negociar com o dono da academia. Imagina para negociar com o aluno. Então não tem. E é justamente isso que eu quero passar para esses professores em tudo isso. Outra coisa, pergunta. Outra coisa. Bom, sou estudante, sei todas as regras do CREF, e teve um tempo atrás que eu tava divulgando as academias. Logo que eu marquei as primeiras aulas, eu peguei algumas academias agora no começo de janeiro, então eu divulguei, fiz isso, montei o cardzinho, aprendi lá com a galera, junto com os outros professores, com o nosso grupinho de coach lá. Eles ensinaram a gente a montar os cards, montei o card bonitinho, coloquei o logo da academia, divulguei, vamos gente, aulão aberto, né, catraca livre, traz um amigo, fiz. Só que o que aconteceu? O CREF voltou a fiscalizar geral
pegou outros professores, montou outras academias, porque aqui não existe professor formado dentro da sala de ginástica para acompanhar. Num aulão, ok, vou fazer um aulão aberto, eu já tô vendo a questão do contrato com o professor que vai me dar esse auxílio, que ele vai ficar me supervisionando, ok, no evento. Agora, no dia a dia da academia, eu até parei de divulgar, teve uma época que meu Instagram morreu. Eu não divulgava nada, nenhuma foto, nem nada, por conta disso, porque se esse outro professor foi denunciado, o pessoal chegou lá na academia no horário da aula dele com a foto dele, perguntando quem dá essa aula aqui. Eu pegou o quadro e perguntou. E as outras academias que eu trabalho, a sala de ginástica, ela é embaixo da academia. Então, se o CREF chegar, eu fiquei com medo de divulgar meu horário, chamar a galera, vamos lá na academia tal, hora tal, e o CREF ser convidado e chegar lá. Nessa realidade do dia a dia, como que eu tento negociar, não sei, com o professor, vai ser difícil pegar um professor, por enquanto, né? Pra me acompanhar em todas as minhas aulas e estar ali comigo, não sei como fazer isso. Sobre aquilo, você que é estudante de educação física, tu precisa estar supervisionado para dar aula. Sim. Só que se você dá aula na academia, isso é uma obrigação da academia. Eles que têm. Eles quem tem que resolver, não é você, tá? A academia vai ser notificada lá, eu não sei se o estudante... Sabe se o estudante é notificado também? Também é notificado, né? Então assim, o estudante também é notificado, mas a academia tem a obrigação de colocar. Nem que seja o dono da academia lá, formado durante a sua aula. Sabe? Porque quando eu entrei eu avisei. Sim. Deixei claro que eu era estudante. Deixei claro que é estudante e dá aula. Só que lógico, tá? Nada está acima da lei. Então tá, você é coach de hitbox, pode dar aula sendo estudante? Pode, claro. Só que você precisa estar supervisionado e a academia tem que estar disposta a fazer isso e normalmente está, tá? Que a gente tem, a gente tem milhares de professores que são estudantes de educação física no Brasil inteiro, sabe? Agora, quando tu for dar o seu aulão na rua, aí tu precisa de um professor formado supervisionando. E é interessante fazer um contratozinho. Vai dar aula no parque, é importante, porque aí você não vai ter problema. Só que é algo que vale a pena. Vale a pena você arrumar um professor, fazer uma parceria com o professor, coisas desse tipo. Porque o retorno financeiro vai ser muito grande, sabe? Tem o curso lá, a mentoria do Hitbox, eu ensino como você fazer 5 mil reais com aulões. Então tu pode fazer 5 mil reais por mês com aulões? Pode. E aí assim, isso vai valer muito a pena. Vale mais a pena o quê? Pra você arrumar um professor pra te acompanhar e ganhar 5 mil, ou ficar inerte e perder 5 mil por mês, né? Então assim, colocar na balança, sempre tá de acordo com a lei, lógico, para não arrumar problema com o CREF. E é muito possível. Dentro da academia, o dono da academia tem que dar esse suporte, entendeu? E ele tem que providenciar isso. Fora você tem essas opções, até porque não é você quem tem que levar o professor para supervisionar a sua aula na academia. A academia tem que dispor disso, tá? E eu fiquei sabendo que você conseguiu uma academia para receber por aluno. Pois é. Como é que foi isso? Pois é hora de começar a colocar tudo em prática, que a gente assiste lá nas lives e fala, vamos tentar. Que é aquela coisa que eu falei desde o primeiro episódio, a gente vê as coisas e você fala assim, será que não sei se vai funcionar, né? Mas vamos tentar. E aí a gente fez o treinamento dos coaches de São Paulo, nessa academia. Ele não conhecia modalidade nenhuma, não conhecia nada, nunca tinha ouvido falar, e cedeu a academia pra gente fazer o treinamento. No meio do treinamento, quando ele viu os coaches, todo mundo treinando bonitinho, ele enlouqueceu. Falou, não deixa ela embora, que eu quero falar com ela quando eu terminar, porque eu era aqui da região, né? Uma das poucas coaches aqui da região. Aí ele me chamou e falou assim, cara, sensacional, adorei. Ele fez toda a filmagem pra gente do treinamento, porque ele achou tão legal que ele já foi pensando lá na frente. Ele usou as nossas imagens do treinamento pra fazer um vídeo pra divulgar a aula. A modalidade. Enquanto o treinamento estava rolando, ele já estava lá pensando, ele já foi filmando, já foi editando. Falou, sábado que vem eu quero começar uma turma. Você topa? Eu falei, opa, claro. Ele, como que a gente vai fazer o acordo? Como que você trabalha? É por hora aula? Eu falei, é por aluno. Joguei, eu falei, vai. Já falei, agora tá falando lá que por aluno é melhor. Eu falei, vamos tentar, vai que, né? Se não der certo, a gente volta para a aula, mas vamos jogar. Aí eu joguei assim por aluno. Aí ele, não, tranquilo, fechou, a gente monta uma turma de no mínimo 7 alunos. E aí meia pode ser? Aí eu fiz as contas rapidinho ali, eu falei, claro. Quanto é a mensalidade lá? Aí ele vai cobrar R$70. 70, então recebe 35 por aluno. Por aluno e não por aula.
uma turma de 7 alunos. Vamos fazer uma conta. Faz as contas ao vivo. Vamos contar ao vivo aqui. R$35 por aluno. Se tu tiver 10 é 350. Se tu tiver 20 já é 700. Se tu tiver 40, 1.400 alunos. 40 alunos. R$1.400. Se tu tiver 50 alunos, não sei se lá suporta 50 alunos. 50 vezes 35, 1.750. Pra te dar quantas aulas por semana lá? 4 aulas nessa academia? Quais são os dias? Só no sábado. Só de sábado? Ah, 4 aulas por mês. Por mês, é. 4 aulas por mês, R$1.700. Show! E aí é isso, cara. Aí como é que é? Tu já fez a primeira aula? Eu fiz a primeira aula experimental. Que ele usou esses vídeos pra divulgar. A galera curtiu? A galera adorou. E o que ele mais adorou foi... vieram 11 pessoas nessa aula. É uma academia pequena, é só um espaço para arte marcial mesmo, com tatame. Tu acha que cabe quantas pessoas lá? Ali com distanciamento, com aquela coisa toda, acho que dá pra colocar umas 15, 16 pessoas ali. Mas dali a gente pode partir para outras coisas, para outros lugares. E ele, das 11 pessoas que foram, só 3 eram alunos da academia. Ai, que show. E ele achou o máximo. Muita gente ele falou nova. assim, caraca, muita gente nova que não é da academia. Porque é um público totalmente diferente, porque ele só tem arte marcial. Então eu brinquei com ele, falei assim, agora essa academia vai ver mulher, porque só tem homem, a maioria é só arte marcial. Tem uma ou outra mulher que treina. E ele achou o máximo, ele falou assim, caramba, muita gente nova, nunca vi esse povo. A gente criou um grupo e um foi chamando o outro, foi todo mundo entrando no grupo pra divulgar a aula. E a galera já saiu de lá perguntando que dia que ia ser, se era uma vez só, porque uma vez só é muito pouco, já querem mais. Já ficou tudo certo pra amanhã começar oficialmente a turma. A gente tá amanhã já? Amanhã. Que show. Amanhã não, perdão, sábado. Sábado. Quinta. Perdida no tempo já. No sábado, 9 horas da manhã vai começar. A gente já tem 7 inscritos. Show. 7 matriculados. R$35. A R$35. Maravilha. E olha, professor, você tem essas duas opções, tá? Tem a academia que tu pode fechar por hora-aula. Tem a academia que pode fechar por aluno. Por aluno tu recebe melhor. E assim, não só academia, às vezes tu pegar um parque para tu dar aula, pegar autorização na cidade e tal. O problema é que o professor é preguiçoso, velho. Deixa de ser preguiçoso, pelo amor de Deus. Às vezes porque tem que pegar uma autorização lá em Brasília Administração, ó, que é o quê? Secretaria dos Esportes. De cada município tem que ir lá na Secretaria dos Esportes e apresentar o projeto. Em vez de fazer um projeto e pegar a liberação na secretaria, só de o fato dele ter que fazer isso ele não quer. Aí ele perde dinheiro. Porque num parque tu consegue colocar 50, a gente viu que se tu tiver 50 alunos a 35, dá R$1.700. Só que é o seguinte, pense, só que assim, 35 por aluno é na academia. Na academia. Se você tiver 50 alunos num parque cobrando R$50, é R$2.500. Alguém às vezes dá aula 2 vezes na semana. E aí tu pede a liberação, tu é um profissional, tu é um professor. Tu pode usar daquilo, tu pode usar do espaço público, só precisa de uma autorização, faz um projeto, entendeu? Então assim, é uma das formas. E outra forma é tu dar porcentagem da academia. E aí tu já fala pro dono, olha só, vamos aumentar o espaço. Eu quero 50 alunos aqui. E aí tu tem uma academia onde tem 50 alunos, tem outra academia onde tem 50 alunos, tem o parque onde tem 50 alunos. Daqui a pouco, se você criar essa estrutura, e 50 alunos não é difícil no hitbox, é facinho demais. Facinho demais. Tu ter 3 academias, cada uma com 50 alunos, rapidinho tu tá fazendo R$7.000 por mês. Entendeu? Então assim, o que o professor tem... Só que isso, lógico, exige demanda de energia. O que eu preciso fazer para eu ter 50 alunos em cada turma? Ter 150 alunos, por exemplo. Ter 3 turmas, cada um com 50 alunos. Muitos aulões. Todo mês fazer aulão. Aumentar muito, ser muito bom, ser muito carismático, ter um relacionamento muito bom com a turma. Ter o relacionamento, ele é muito importante. Então assim, encher as turmas. E aí, depende, talvez negociar uma hora-aula, ao invés de hora-aula receber por aluno. E aí, mas as academias que eu trabalho não aceitam isso. Procure academias que aceitam você receber por aluno. Vai te dar um retorno financeiro melhor, entendeu? Ou então, você, não sei, às vezes tudo vai da forma com que você conversa e negocia. Às vezes o dono da academia está esperando você chegar e mostrar para ele uma oportunidade, uma opção. Você dá opções para ele, mas não,
os professores criam os próprios bloqueios deles, as próprias barreiras contra o dono da academia. Calma, o cara lá do outro lado também é um ser humano, o cara tem 1 milhão de dívidas para manter uma academia daquele jeito. Vai lá e mostra, olha só, vou trazer gente, vou ter muitos alunos, vamos negociar. Tu vai estar praticamente me emprestando o seu espaço, me alugando o seu espaço, tu tem uma sala, só precisa de espelho e som, eu trago público, eu vou colocar 100 alunos aí. E aí começa a trabalhar, já estou explicando para vocês o que vocês precisam fazer para você ter 100 alunos numa turma. Entendeu? Coisa que eu tive que aprender sozinho. E aí, pô, 100 alunos já é muito fácil. Eu fiz aulões pagos com 600 pessoas, várias vezes. Fazia mais de 5 mil reais. Fora as mais de 20 empresas que cada uma pagava 100 reais para colocar lá no card, para divulgar na minha rede social. 20 empresas a 100 reais, 2 mil reais. Só de patrocínio por aulão. Aí eu arrumava umas 2 empresas para custear o som e o palco numa área aberta. E pronto, tinha lá os meus aulões lotados. Se você não acredita, vai no Instagram, @negoraica e desce. Até lá embaixo, tu vai ver os meus aulões lotados com 600 pessoas, que estão lá até hoje, nunca excluí. Então assim, é isso, sabe? Começar a professora Nath, fazer muitos aulões, começar a se posicionar. Já te passei já o que você precisa fazer no Instagram. Tá gravando 10 stories por dia? Tô. Gravando 10 stories por dia, abrindo caixinha de perguntas. E tudo isso vai gerando interação. Uma coisa que você precisa entender, não são as pessoas que às vezes não interagem com você. Às vezes é o conteúdo que você posta que não permite que as pessoas interajam contigo. Tu tem 400 seguidores, certo? Agora eu tô com 500 e pouco. Agora tá com 500 e pouco. Tá subindo. Tá subindo. Mas quantos comentários você teve na sua publicação da sua história? Mais de 70. Mais de 70 comentários, uma pessoa que tem 500 seguidores agora. E eu postei o último vídeo da gente treinando. Postei ontem o vídeo da gente treinando. E postei, deixei lá postando e fui correr fazer as coisas em casa. Quando eu olhei, já tinha 45 comentários. 45? Só. Eu falei, caramba, Não, eu quero mostrar isso. Cadê o celular? Eu quero mostrar isso. E eu nem. Quando você posta e fala, beleza, aí você vai ter menos, porque. Tá entendendo que às vezes às vezes você não tem a interação que você quer porque você não posta o necessário. Então isso é muito importante, às vezes não é o público que não interage contigo, é o que você está postando que não permite o público interagir. E às vezes as pessoas não respondem a caixinha de perguntas que você abre porque você não faz as perguntas certas. Caraca, velho, que show, hein? Praticamente todo o meu Instagram, porque foram 433 pessoas alcançadas, eu tenho 500. 113 curtidas pro Instagram com 500 seguidores. Galera, olha isso, ó, ela postou o vídeo da gente treinando, ó. Deixa eu aumentar aqui. Eu e ela treinando. E olha, eu não divulguei isso aqui, tá? Tipo, nem postei, nem tinha visto se eu tinha postado, nem vi. Acho que eu nem curti, né? Não. Não curti o meu vídeo. Desculpa, eu vou entrar lá e vou curtir. Mas olha aqui, galera, olha o insight do vídeo. 113 curtidas. 62 comentários, 1 envio e 2 salvos. Cara, tem gente que tem 10 mil seguidores que não tem essas métricas. Sério. Então assim, às vezes não é o que você não tem pessoas interagindo contigo, às vezes é o que você posta que não permite. Qual foi a primeira pergunta que você fez na sua caixinha? Quantos quilos a pessoa quer emagrecer? Ela perguntou quantos quilos você quer emagrecer. Antes disso, você abriu a caixinha de perguntas? Nunca. Nunca abriu? Nunca. Na primeira, nunca abri nada. Nunca abriu nada. Na primeira caixinha que ela abriu, ela teve 20 e poucas respostas. 24. 24 respostas. Então assim, tem que entender só que isso é tudo com teste, tá, galera? Tem que entender o que faz o seu público interagir contigo, tá? Então, ó, Nath, tem mais dúvidas de alguma coisa? Agora sim, acho que... O que você precisa fazer de agora pra frente? Além de continuar todo esse trabalho na rede social, postando vídeo, abrindo caixinha de perguntas, interagindo com o pessoal. O que você precisa fazer agora? Aulões. Sabe, já marca o próximo aulão por daqui 30 dias. Fiquei sabendo que você conseguiu um parque com limite de 30 pessoas. Isso,
toda aquela dificuldade que a gente coloca na nossa cabeça, eu nem de liberação não precisava. Não precisava? Não precisava. E você eu achava que eu ia ter que precisava. fazer um projeto, que ia ter que achar um professor Tá vendo? pra assinar um negócio, pra levar lá, pegar fila e ficar esperando E não 20 precisava dias a de resposta, não precisava de nada. Já podia ter feito. Já podia ter feito. Tá vendo? Ó, lá também em Brasília não precisa de liberação. Se tu chegar num parque, numa quadra, tu pode fazer aulão com 300 pessoas sem pedir liberação pra ninguém. E aqui em São Paulo, você achava também que precisava, tu foi atrás e descobriu que não precisa. Todos os professores falavam. Não é pra dar até as academias não fazem aulão em parque, eles fazem no máximo assim no estacionamento da academia, na rua, alguma porque coisa eles assim. acham que precisa porque de liberação. precisa de liberação, porque é burocrático. A gente precisa de liberação para usar as praças, as quadras públicas, porque já tem uns horários agendados lá pra galera, mas parque é livre acesso. Então, eu perguntei por perguntar. Fui sábado levar minhas filhas no parque, gravar meu vídeo, mais vídeo treinando. Gravar meus vídeos treinando. E aí passei pela administração na portaria e falei, se eu perguntar, né, pelo menos saber toda a lista de documentos que eu preciso, todo lugar que eu tenho que ir. Que louco, o cara falou, não, é só chegar. Por conta da pandemia agora a gente tá dando uma limitada, distanciamento social, todo mundo de máscara, ok. Só tem um espaço reservado do parque, que é como se fosse um centro de evento mesmo, um palco ali, que aquele ali sim precisa. Mas toda a área verde livre do parque, tranquilo, é só chegar. Olha aí, galera, tá vendo? Não se limite, professor. Pode chegar e fazer, só que eles limitaram pra 30 pessoas. Né? Eles limitaram agora por conta da pandemia. 30 é melhor do que 0, velho. Olha só, e é melhor ainda. Se tu tem um limite de 30 pessoas, tu pode cobrar. Por quê? Se tu divulga um aulão, que tu vai fazer um aulão no parque, muito provavelmente tu vai ter mais de 30 pessoas. Só que é o seguinte, se tem vagas limitadas, as pessoas vão brigar pela vaga. E aí tu pode cobrar pela vaga. Seja R$5, seja R$10, seja 20, seja 30. Tu pode cobrar por isso e já começar a ter o retorno. Só que o mais importante agora não é nem o retorno financeiro. O mais importante agora é as pessoas verem que você está se movendo, que você está fazendo aulões. Então marca o aulão no parque e faz, entendeu? Com 30 pessoas mesmo. Pode ser gratuito? Então, eu não quero cobrar. Quero só atrair pessoas. Pode. Arruma 30 pessoas que vão te dar certeza que vão e começa a fazer isso. Fez o aulão, divulga o aulão, faz card de divulgação, card bonitinho e tal. Tem o Canva, baixa o aplicativo Canva, tu consegue fazer lá sozinho, tu consegue fazer o card. Pega, faz vídeos dessas aulas, faz fotos dessas aulas, mostra os alunos e começa a fazer, pelo menos uma vez no mês, aulão gratuito. Quando a pandemia acabar, tu já vai estar com um nome bem mais forte. Porque na pandemia os professores param, você não pode parar na pandemia. Se você não pode dar aula, tu pode atrair público. Como atrair o público, Raika? Na sua rede social, postando vídeo, postando conteúdo, ensinando as coisas. Então agora já flexibilizou em São Paulo. E olha, o Rio tá bem mais flexibilizado. Então em São Paulo o limite é de 30 pessoas, beleza, faz o melhor com o que você tem, tu tem 30 pessoas. Atrai essas pessoas, começa a fazer isso. Só que por que os professores não fazem? Porque isso demanda energia. As pessoas elas querem fazer 5 mil, 10 mil reais por mês, 20 mil reais sentado no sofá, véio, com os pés pra cima. É possível fazer? É possível. Só que antes você precisa passar por algumas coisas, você precisa fazer algumas outras coisas. Só que ele já quer fazer isso direto e não é direto. Tem um processo. Hoje em dia eu deitado, eu te juro, eu tô dormindo, quando eu olho, caramba, já tem não sei quantos mil ali, sacou? Chega lá. De inscrição, de outros ativos que eu tenho. Só que eu trabalhei muito pra até chegar nisso. De renda passiva, já falo em renda passiva? Renda passiva, existe a renda ativa, renda extra e renda passiva. A renda passiva é a renda que você tem sem você precisar trabalhar. E tem vários, tu vê os milionários, eles possuem dezenas, centenas de rendas passivas. Qualquer dia eu faço uma live sobre renda passiva. Então assim, quando você faz os aulões, e aí você vai colher os frutos disso. Só que na pandemia não é hora de parar. Você pode atuar na sua rede social, postando mais treinos,
fazendo live com psicóloga, fazendo live com nutricionista, falando sobre treinamento, convidando um professor formado para falar sobre treinamento, e você faz as perguntas, o professor responde. Tem 1 milhão de coisas que pode fazer, só que o pessoal não pensa na solução. Professor, tu tem que pensar na solução. Para de ver só o problema. Todo mundo vê o problema, o pessoal não pensa na solução. E quem pensa na solução recebe melhor, lógico. Porque o problema qualquer um vê. Eu comecei a fazer e eu, naquela na segunda caixinha de perguntas foi qual que era a maior dificuldade para emagrecer, né? Muita gente respondeu que é ansiedade, que come demais. Eu fui atrás de uma psicóloga, mandei um inbox pra ela, que eu já segui a página dela, já fiz coisas com ela. Falei, eu posso pegar umas dicas, você pode me dar umas dicas, a gente divulga sua página e tal. Ela, por favor. Já joguei lá, falei assim, gente, quem curtiu, vou ter uma vez por semana eu consegui uma psicóloga e uma nutricionista, pra já dar dicas. E eu joguei lá no grupo das academias e falei assim, gente, tô pensando em montar um aluno no parque, bora? Depois a gente faz um piquenique, faz um café, todo mundo. Eu quero, que dia que vai ser, que dia que vai ser? Eu falei, bom, já estão se ajeitando, vai dar. E isso é chamado de collabs, sabe? São lives colaborativas. Você chamar um nutricionista, tu atrai o público do nutricionista pra você. É por isso que é importante você postar vídeo treinando. É por isso que é importante você postar essas coisas, porque a pessoa vem do psicólogo, vê lá seus vídeos treinando, opa, ela é professora, tô precisando treinar. A pessoa vem do nutricionista e fala, caramba, olha só, esses vídeos são legais, esses treinos são legais, é diferente, caramba, é um treinamento diferente. É por isso que na bio do seu Instagram precisa estar a promessa. Eu emagreci, a sua promessa é qual? Eu emagreci 19 quilos e ajudo mulheres a emagrecer de forma divertida. Tá lá na bio do site. Então a pessoa entra e ela fala, caramba, quem é essa pessoa? Caramba, ela faz isso. Então tudo é estratégico, sabe? Consequentemente, começa a aumentar seu público, começa a aumentar sua autoridade, começa a se tornar mais referência, e tudo isso vai possibilitar que você tenha uma aula melhor, que você receba melhor. Então assim, enquanto meus amigos que davam aula das mesmas modalidades que eu antigamente recebiam R$800, eu tava fazendo 7 mil por mês, eles fazendo 800 por mês. E hoje eu acredito que muitos de vocês aí que estão assistindo vão se identificar com isso. Porque eu, estudante, eu recebia 7 mil por mês. Os professores formados da minha academia recebiam 2 mil, 3 mil. E eu falei, meu Deus, mano, caramba, eu não acredito não, eu nunca vou formar na educação física para eu receber 2 mil. Eu estudar 4 anos, só na minha faculdade eu gastei mais de 70 mil reais, de onde eu não tinha, que eu paguei toda a minha faculdade do meu bolso. Comi o pão de amassou, tinha dia que não tinha nem comida para pagar a faculdade. Eu paguei, deixava de comer para pagar a faculdade. Eu trabalhei em balada, trabalhei em bar de balada. Tudo que aparecia era dinheiro da faculdade. Lá 10 horas a noite inteira em pé, fazendo drink, porque eu falava, meu, tem que pagar minha faculdade, não sei de onde. E fazia de tudo também pra Exatamente. pagar. E aí, o que é interessante? Pessoas que são proativas nesse ponto, elas não têm limite, sabe? Então nunca se limite, nunca. Ah, tem que pegar a autorização XY. Vai primeiro se informar pra ver se realmente precisa. Tu vê, tu foi se informar e descobriu que não precisa. Tá entendendo? Então assim, muita gente tem medo de fazer. Cara, o medo ele é bom. Eu não vou falar sobre isso não, vou falar no próximo episódio. Acompanha aí. E olha, no próximo episódio eu vou fazer um planejamento passo a passo do que você precisa fazer. E se você seguir tudo, é impossível você não ter os resultados que eu quero que você tenha. Fechou. É só seguir o que eu vou te passar. Tá bom. Fechou? Fechou. E o bicho vai pegar. Olha, aguarde. Acho que a Ari tá. Tem 1 hora que tá pra Ari chegar. Vamos ver. Se povo de São Paulo não comprará, deixa eu ver. Tô brincando, viu, gente? Compre sim. E aí, mano? Vamos sentar, tudo na paz. Vamos chegando aí, ó lá, tá ali, ó. Oi! Que lindo! A nossa Ari linda! Galera, a Ari. Oi! Já sente aí no sofá, fica à vontade. Gente, olha esse time aqui! Sucesso! Sucesso, meu A Deus! Ari, ela é coach líder de São Paulo. Nossa, né? né? Tava Tamo aqui junto. conversando com a sua
liderada. Me ajudou muito, já me deu muitas dicas lá no PV. Pede socorro no grupo, tem um monte de gente pra ajudar, mas ela no PV vai lá, faz assim, faz assim, faz assim. A área é um sucesso, não é não, irmã? Quanto tempo tu é coach de hitbox? Faz um ano. Um ano e um mês. Tu chegou a dar aula presencial ou tu já pegou na pandemia? Não, cheguei a dar aula presencial, mas dei um mês só. Foi só um mês? Só um mês. O que a galera achou lá quando tu apresentou o hitbox? Então, nossa... Como foi tu na academia? Me conta um pouquinho isso. Era, na verdade, um estúdio, né, de pilates, onde eles montaram uma área funcional. E eles queriam passar só funcional e tal. Na hora que eu mostrei pra eles o vídeo das aulas, né, de hitbox, eles falaram, nossa, que legal. E eu falei, é novidade, a galera vai gostar. Aí a gente já, né, eu fiz o curso, apliquei lá, e em um mês já tava lotando, né. Daí foi quando entrou a pandemia. Ai. Né, e nisso eu já tava bolando, já porque eu fiz a mentoria, e já tava bolando o meu desafio, né, separado, né, porque é maravilhoso. Daí... A mentoria que ela fala, gente, na mentoria eu ensino, porque assim, quando você se torna coach, tu tem a opção de adquirir uma mentoria. E a mentoria, eu ensino o que lá na mentoria? Vocês dois fizeram a mentoria, né? O que eu ensino na mentoria? Fala pro pessoal. Ensina como ganhar dinheiro, passo a passo, fazer aulões, desafios, como montar turma, né? Legal. Eu falo sobre os gatilhos mentais para os alunos. Os tipos de personalidade. Tem lá o bônus do Rafael do perfil de personalidade. Show. É bem bacana, muito legal. Muda a visão, assim, na hora da aula, né? Muda tudo. Realmente. Né? Então, assim, daí entrou a pandemia, né? Meu marido foi doente, tudo entrou a pandemia, e aí você liberou as aulas, as lives. E eu, como sou uma pessoa tímida, mentira, eu aproveitei a oportunidade, já fui correndo fazer as lives, e aí eu vi que o público tava aumentando, né? E já meti a cara no desafio online, né? Que você ensinou todo mundo a fazer. Eu falei, cara, eu vou fazer isso, vou fazer. E hoje eu tô no 10º desafio já. 10º desafio, online. Online, trabalhando praticamente só em casa. A área, ela é coach digital. Aqui no Hitbox tem curso de coach Hitbox, que é presencial, para dar aulas presenciais. E tem o curso coach Hitbox digital, que é para você dar aulas online. Poder fazer lives, poder dar aula para as pessoas dentro de casa, né? Tipo, você faz a transmissão e vende aulas online. E tu fatura hoje tá Rota Verde, né? Sou Rota Verde. Rota Verde faz quanto? 5.600 no último mês. 5.600. Cada mês vai subindo um pouquinho. Cada mês sobe um pouquinho, né? Ó, os coaches aqui no Hitbox nós temos rotas, né? O que é rota? Você tem um GPS, que você recebe um passo a passo do que fazer para você atingir 5 mil por mês. Aí você vira a Rota Verde. Aí pega o passo a passo para aprender a fazer 10 mil por mês, aí vira a Rota Roxa. Pega o passo a passo para aprender a fazer 20 mil por mês, e aí você vira a Rota Marrom, e você recebe um troféu, uma premiação, né? Vou pedir pro editor colocar a foto do seu troféu lá. Aí na edição do vídeo. Que emoção que é receber, gente, esse pouquinho. E aí, ó, ela faz 5.600 por mês, trabalha quanto tempo por dia? Eu dou uma aula por dia, uma aula de 45, 50 minutos. 50 minutos por dia, 5.600 por mês. Tem noção? É possível. Bom, né, gente? Vai chegar, quero ver você Rota Verde. Opa! Viu? Já falei pra ela, colocar uma foto nossa e colocar minhas rotinhas na aula. Eita, verde! Exatamente. Logo, logo. E que massa. Antes como era? Você trabalhava em que na educação física? É formada? Sou formada Quanto já tempo? há 6 anos. Né, antes, né, já na faculdade eu já trabalhava com treinamento coletivo. Né, idade, tudo fazer. Daí eu via que não ganhava nada, né? Dava muitas aulas e ganhava muito pouco. Não ajudava nem a pagar a faculdade. Aí eu, como, né, ganhei muito cativei os alunos. Daí eu me formei e fui pra musculação trabalhar com personal. Né? Daí eu estava trabalhando só com personal durante Personal é tipo o serviço dos sonhos pro profissional de educação física, né? Sim, aí todo mundo já entra na faculdade falando, eu quero ser personal trainer. Todo mundo tem essa visão, vou ganhar dinheiro no personal. Só ganha dinheiro só. Daí eu saí do treino coletivo já pensando nisso mesmo. Daí eu fiquei trabalhando só de personal, das 6 da manhã, que é o horário que todo mundo quer antes de trabalhar. Daí trabalhava o manhã todo, depois voltava à noite, saía da academia umas 10 da noite, né? E tava tirando 6 da manhã tu entrava?
6 da manhã todo dia. Então acordava aqui horas pra isso? 5, 4h30, porque eu vou te fazer as coisas com calma. 4h30, 5 pra dar a primeira aula, 6 horas da manhã de personal. E depois... E trabalhava até que horas? Daí eu trabalhava a manhã toda, ficava um pouquinho em casa tarde, né? Depois eu ia... Pouquinho quanto tempo? Ia pro almoço meio-dia? Das 11h30, eu voltava 4h30, 5 horas da tarde. Caramba, então ficava de meio-dia até 4 horas da tarde, cara. Isso. Daí eu tenho também um filhinho, né? Uhum. E à noite eu voltava pra academia, ficava até 9h30, 10 horas. E faz 5.600. Só com uma aula por dia do 50 minutos por dia. Exatamente. Daí depois eu trabalho só com a liderança, o beatbox, né? Eu cuido dos coaches, maravilhosos. E esse valor é sem valor de liderança, sem não, nada, é só com as suas aulas online. Só com as aulas online. Tá então... rico, mano. Amém, eu chego lá. Mas olha, que bom, galera. Olha só, o curso de coach digital, é lógico, ele é um curso bem mais caro. Porque assim, a Ari tá fazendo 5.600 cada mês. O seu primeiro desafio você fez quanto? Nossa, o primeiro desafio online, né? O primeiro desafio eu fiz, nossa, deixa eu lembrar, eu acho que 2.500, 2.600, foi perto de 3.000. E eu fiquei assim, ó, meu Deus, eu achava que não era ninguém. E eu fiquei... E aí, ó, ela já tá com 5.600. E tem professores que fazem 20 mil, tem professores que fazem 30 mil. Tu vai chegar lá também, você. Daqui a pouquinho. Mas olha, é isso. Aqui a gente dá opções, tipo, dá as opções que o profissional precisa para atingir grandes números. Então a gente pega desde o Rota Branca, que é aquele professor que faz só até R$1.000 por mês, a gente vai ensinando esses professores como chegar a 20 mil. E eu ainda vou entrevistar ainda nas séries aqui, eu vou conversar com algumas pessoas que fazem mais de 20 mil. Semana que vem eu vou pro Rio de Janeiro, tem coaches lá que fazem 20 mil, 30 mil, porque em São Paulo tudo é muito distante, né? Assim, a galera mora... Mas que bom, fico muito feliz por você. Tamo junto, vamos quebrar tudo nessa liderança e o bicho tá pegando. Tamo junto. Ó, vamos quebrar tudo, hein? Quero ver, Boris. Com certeza. Rota Verde logo. Rota Verde. Galera, olha só, próxima aula tem um planejamento estratégico para você chegar a R$5.000 por mês, que é o primeiro nível com a educação física, tá? Eu falo que é possível, tem gente que acha que é mentira. Tu vai ver que é possível trabalhando menos do que os profissionais que fazem R$5.000 hoje fazem. É possível fazer 5 mil? É muito possível em outras áreas. Como personal é fácil de fazer 5 mil, não é difícil. O problema é que tu trabalha muitas horas. Acordava 4h30, 5 horas da manhã para dar a primeira aula às 6. Trabalhava a manhã toda, ficava 4 horas em casa e trabalhava a noite toda. Então, só que eu quero que você faça 5 mil trabalhando 2 horas por dia. E é possível. Vou te ensinar. É muito possível. Vou mostrar o planejamento no próximo episódio, inclusive, pra você que também quer esses números. Fechou? Beijo, tamo junto, é nóis!